meu nome é Maria. Então, do Dia de Luta Latino-Americano pela descriminalização e legalização do aborto, dia 28 de setembro, hoje. Essa virada feminista online, né, essas 24 horas falando sobre o abortamento seguro e sobre a necessidade de descriminalização do aborto, é uma ação do Think Olga, né, Gorda Sapatão, justificando o ativismo do sofá. E a gente parabeniza todos esses coletivos pela iniciativa, é muito importante, cada vez mais precisamos falar sobre aborto, precisamos continuar falando sobre aborto. O dia 28, ele é considerado o dia de luta pela descriminalização e legalização do aborto na América Latina e no Caribe, porque a Maria Tereza, ela, né, agora na primeira década dos anos 2000, foi condenada a 40 anos de prisão por um aborto espontâneo, e ela está presa já há cerca de 3 anos. E essa foi uma data que se decidiu fazer uma ação na América Latina pela descriminalização e legalização do aborto no 5º Encontro Feminista Latino-Americano, desde 1990. Para esse bate-papo, né, para a gente conseguir abordar um pouco tanto as questões jurídicas quanto as questões médicas, né, que dizem respeito à descriminalização e à legalização do aborto, a rede feminista aqui, a gente pretende reproduzir também um pouco, né, a proposta recente e super louvável, super bacana da revista Asmina, em realizar um debate sobre o aborto que foi mediado pela Juju. E a Juju, nesse debate, que aconteceu há cerca de 2 semanas atrás, na Fundação Ruth Cardoso, ela começou o debate, e a gente reproduz aqui o modelo da Juju e da revista Asmina nesse evento, de iniciar colocando alguns clichês, alguns mitos sobre a questão do aborto que são muito comuns e muito usuais. O primeiro deles é: quem é a mulher que aborta? Que mulher é essa? Qual que é a idade dessa mulher? Por que ela aborta? Um segundo clichê é que o aborto é esse procedimento super perigoso, super inacessível, que vai muito provavelmente levar essa mulher a um alto risco de morte. Um terceiro clichê é de que, se o aborto for legalizado, ele vai virar de uma hora para outra um método contraceptivo, o que, né, também é um dos mitos aí sobre a questão do abortamento. Um quarto mito é: bom, você engravidou, então por que você não gesta esse bebê, gere esse bebê, tem o bebê e doa ele para adoção? Por que você vai abortar quando você tem a opção de ter a criança e depois pode colocá-la para adoção? Um quinto mito é de que, né, e aí obviamente está ligado tanto ao fato de que talvez esse mito de que o abortamento vai virar um método contraceptivo, quanto ao fato
de que você deve gestar essa criança e depois doá-la para adoção, de que quem aborta, que a mulher que aborta é uma assassina de crianças. Mas que é uma questão muito relativa, porque muitas das pessoas que fazem esse tipo de afirmação são a favor do abortamento nos casos de estupro. Então, se a mulher que aborta é uma assassina de crianças, então, mas a mulher que é estuprada pode abortar, será que a gente está falando mesmo desse feto? Ou será que a gente está falando do comportamento, da sexualidade e do corpo das mulheres? Um último mito que acho que é super importante também, muito comum, é acreditar que a mulher que engravidou é absolutamente irresponsável e que a culpa dessa gravidez é única e exclusivamente dela e que, portanto, se ela é responsável por essa gravidez, logo ela tem que gestar esta criança. É responsabilidade dela gestar essa criança. Então, esses são alguns dos mitos que a gente pretende agora nesse bate-papo desmistificar, né? E acho que uma coisa que eu sempre falo é que ninguém sabe de todos os assuntos. É impossível você saber de todos os assuntos. E quando você não sabe de um assunto, você pergunta ou busca o conhecimento de quem estuda isso, trabalha com isso, pesquisa isso, e está à frente, né, desse enfrentamento. E estatísticas, né, são produtos, resultados de pesquisas que possuem metodologias, pesquisas que são realizadas por entidades idôneas, e é muito importante a gente enfrentar cada um desses clichês sem exaltar a ignorância, ou seja, buscando fatos, buscando dados, buscando pesquisas produzidas por entidades e por pessoas acadêmicos ou acadêmicas que de fato trabalham com essa questão para embasar o nosso argumento, né? Para a gente não ficar aqui exatamente exaltando a ignorância e desenvolvendo argumentos na base do achismo. É muito importante para nós da Rede Feminista falar sobre esse assunto, porque esse é um assunto e um controle da sexualidade da vida das mulheres que é extremamente pautado pelo direito, pela regulamentação desse direito sobre os nossos corpos. E é mais importante ainda a gente lembrar que o direito ao aborto é sim uma questão de direito humano. Ele é abarcado por esse amplo espectro dos direitos humanos aqui no caso relacionados à sexualidade e à reprodução. E esses direitos humanos da sexualidade e da reprodução, eles podem ser exercidos livres de discriminação, livres de coerção, livres de violência. Então, quando a gente fala de aborto, de direito ao aborto, a gente necessariamente está falando de um direito humano. E a gente vai abordar aqui hoje alguns dos tratados internacionais já ratificados pelo Estado brasileiro que corroboram o entendimento de que o aborto, o direito ao aborto, é sim um direito humano e deveria ser de acesso universal para todas as mulheres. Então, dos pontos importantes de serem abordados e que são exaustivamente falados, então provavelmente muitos de vocês já conhecem, são quais as previsões legais de abortamento no Brasil. O aborto no Brasil, ele é não só ilegal, como ele é um crime, mas existem no nosso ordenamento duas previsões, e uma delas é jurisprudencial, ou seja, foi alcançada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, portanto, 3 situações em que o abortamento no Brasil é legal. A primeira delas é o resultado da violência sexual, é o resultado do estupro. E o Código Penal, artigo 128, inciso 2, prevê a possibilidade de realização do abortamento quando a gravidez é resultante da violência, do ato sexual não
consensual, né? Ou seja, aquele ato sexual em que não houve o consentimento da vítima, né, da mulher, e isso gerou uma gravidez indesejada. Essa é a primeira previsão legal no nosso ordenamento jurídico, no Código Penal, de abortamento no Brasil. A segunda delas é também do artigo 128, mas aí inciso 1º, que é o risco de saúde, né, o risco de morte né, à mãe. Então, quando existe uma situação de saúde em que esta gestante pode vir a falecer, o abortamento também é garantido pelo ordenamento jurídico. Uma terceira hipótese de abortamento legal não está regulamentada via legislação, ou seja, não está no Código Penal, mas é também uma das possibilidades legais de aborto no Brasil, que é a situação em que a gravidez é de um feto anencéfalo, que é uma doença que leva à morte desse feto instantânea, né? Aí, realmente a parte médica a gente carece aqui. A Ana tá chegando para falar mais sobre essa perspectiva, mas a conquista do abortamento, no caso de feto anencéfalo, de anencefalia, foi uma conquista graças a uma ação, uma DPF 54, que tramitou no Supremo Tribunal Federal e que levou então ao entendimento de que o nosso ordenamento acolhe também esta hipótese de abortamento legal. Então, nestes casos, né, em que a gestação foi resultado de um estupro, em que a mulher comprova que o feto é anencéfalo, ou que a gestação ofereça um alto risco de morte para a mãe, com exceção destas situações, em qualquer outra situação, o aborto no Brasil é crime com pena de 1 a 3 anos de prisão. E a pena, aí também existe a previsão a criminalização é tanto para o profissional que pratica, quanto para a gestante que ou induz ou busca esta assistência. E quando a gente pensa nessas outras situações, que não só são ilegais, mas também são crimes, e é muito importante entender que existe uma diferenciação aqui entre essas duas figuras jurídicas. Uma coisa é você ter acesso público e restrito e universal por meio do Sistema Único de Saúde ao abortamento seguro. Outra coisa é o abortamento ser considerado crime, ser um tipo penal especificado no Código Penal pelo qual você pode ter aquele direito, que é o direito mais protegido da nossa Constituição, que é a liberdade de ir e vir, restrito. Você pode ter a sua liberdade restrita, portanto, ser condenada a uma pena privativa de liberdade, o encarceramento. A aplicação, né, do crime de aborto no Brasil tem sido, infelizmente, cada vez mais comum. Existe um caso recente, mais ou menos 3 anos atrás, de um promotor do Paraná que resolveu sistematicamente processar e pedir a prisão de uma série de mulheres que tinham realizado um aborto em uma clínica ilegal. Então, não necessariamente a criminalização do aborto é uma lei que não pegou. Ela pegou sim, né? Existe essa criminalização, existem sim mulheres que foram encarceradas por esse crime, ou ao menos condenadas, e por serem reprimárias não chegaram a cumprir pena restritiva de liberdade, mas perderam a primariedade, deixaram de ser tratadas como réis primárias, e que sim foram de fato encarceradas em virtude da realização de um aborto fora dessas 3 hipóteses legais de realização do abortamento. Mas, ao mesmo tempo, é importante lembrar que essa criminalização, né, a parte do fato de que o acesso não é universal, é muito mais grave quando a gente está falando das mulheres negras, das mulheres que estão nas periferias, as mulheres que não têm acesso, que têm condições financeiras piores, porque a mulher branca que tem dinheiro, que tem instrução,
ela vai encontrar uma clínica ilegal e vai realizar esse abortamento. A gente sabe que essas clínicas existem e que é possível realizar um aborto ilegal no Brasil em uma clínica. Então, o resultado de morte das mulheres que cometem o abortamento inseguro e ilegal, né? Então, seja daquelas mulheres que tomam medicação sem acompanhamento, aquelas mulheres que enfiam uma agulha de tricô no seu canal vaginal, né? Que é um caso real, apesar de, né, extremamente chocante, isso existe, isso acontece, né? Então, que pedem para alguém bater em suas barrigas, né? Até que ocorra um sangramento, uma hemorragia. Então, essas formas absolutamente perigosas, né, de realização de um aborto que pode ser realizado de forma simples, segura e com garantia, né, à integridade da saúde dessa mulher, obviamente afetam muito mais as mulheres que não têm acesso a essas clínicas legais, as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres que estão na periferia. Então, na verdade, o aborto no Brasil, ele é legal para as mulheres brancas e ricas. Existe um acesso, ainda que a tipificação jurídica seja criminalizante. E aí, quem que é, né, essa mulher que realiza o abortamento? Né? Que mulher é essa? Pensa, você aí na sua casa, pensa em 5 mulheres que você conhece até 40 anos de idade. Pelo menos uma delas já realizou um aborto. Essa é uma estatística de que, né, até 40 anos de idade, uma mulher em cada 5 já realizou um aborto no Brasil. Você acha que essa mulher, dentre essas 5 que você conhece, deveria ser presa por ter realizado esse abortamento? Que mulher é essa? Quando você pensou nessa uma mulher entre 5, que mulher é essa que aborta? A maioria das mulheres que abortam tem entre 20 e 29 anos de idade. Essa mulher que aborta, ela não é uma vagabunda, né, que tá sair por aí dando pra todo mundo, que é um clichê que a gente ouve muito. Né? Então, vai utilizar o aborto como um método contraceptivo. A mulher que aborta, ela é casada. Ela está ou é casada ou está em um relacionamento estável. Para além disso, a mulher que aborta, estatisticamente, as pesquisas demonstram, ela já tem filhos. Além disso, a mulher que aborta é cristã, ela é católica. E ela faz uso de métodos contraceptivos. Então é uma mulher que toma a pílula, é casada, tem um relacionamento estável, monogâmico, já possui uma família, tem filhos. E ela erra a pílula um dia. E ela engravida. E ela não tem mais condições de ter outro filho, porque ela tem 2, porque ela tem uma situação financeira, porque ela tem um emprego. Então, esse estigma de que a mulher que aborta é uma mulher que é solteira, que não cuidou direito, que não utiliza nenhum método conceptivo, isso é também uma mentira. A Ana chegou. Oi, Ana. Tudo bom? Seja bem-vinda. Eu já comecei pelo horário. Tá certo. Um pouquinho mais pra cá, pra gente caber aqui. Eu tô falando um pouquinho, eu reproduzi, né, nessa proposta, Ana, eu copiei a proposta da revista As Mina, né? Elas fizeram um debate super bacana na Fundação Ruth Cardoso e a Juju foi moderadora e ela começou lendo alguns, né, problematizando alguns clichês sobre aborto. Então, o primeiro dos clichês é quem é a mulher que faz aborto. O segundo é que o aborto é um procedimento super perigoso, que oferece um grande risco à vida da mulher. De que se o aborto for legalizado, ele vai imediatamente virar um método contraceptivo. De que se você engravidou, você pode gestar essa criança e doar ela para adoção, né? Dar ela para adoção. Sim. E de que as mulheres que abortam são assassinas de crianças. Mas normalmente as pessoas que falam isso são a favor do aborto em caso de estupro. Então, será que a gente está falando desse feto ou será que a gente está falando da sexualidade das mulheres? Né? Porque no estupro é ok, mas quando não é estupro, ela é uma assassina de crianças.
E por último, de que se ela engravidou, ela é então responsável por esse feto, então ela tem que ter essa criança, porque a culpa de ter engravidado é dela. E aí eu trouxe alguns dados só, né, do perfil dessa mulher, de que uma em cada 5 mulheres até 40 anos de idade no Brasil já realizou um aborto, e 200 mil não é um número não relevante, 200 mil mulheres são internadas no Sistema Único de Saúde por complicações resultantes do aborto inseguro todos os anos. E pelas complicações. A gente nem tem dados sobre aquelas que não foram parar nesse nicho das complicações e que não estão descritas assim. Que não chegaram no pronto-socorro. Ou não chegaram no pronto-socorro, ou acabaram procurando outros tipos de cuidado, profissionais particulares, e nessa hora acabam sendo mais exploradas financeiramente, porque elas podem ser exploradas na hora de tentar fazer um abortamento ilegal e podem ser exploradas também na hora da emergência, pelo medo de serem criminalizadas. E ainda que a gente, nem sempre um caso de abortamento, ele aparece nessas estatísticas como abortamento, porque ele pode aparecer como outro tipo de sangramento. Os profissionais podem não identificar, ou até para evitar criminalizar a mulher, expor a mulher, eles podem até tentar forjar dados. Então a gente não tem dados reais de quantas pessoas chegam... De fato chegam no Sistema Único de Saúde com complicações de um aborto inseguro. E que são outros serviços que não são somente os públicos, né? Exato, todos os privados, né? Todos os hospitais privados. Isso significa que 180 morrem, né? Isso significa que uma a cada 2 dias, uma mulher a cada 2 dias morre, ainda com essa estatística precária, né? Ou seja, esse dado que carece de uma facticidade, porque a gente não sabe quantos dessas entradas estão sendo lançadas, né? Como outros tipos de hemorragia, como outros tipos de situação. Então, ainda com essa subnotificação, né, do que significa para a saúde e para a vida das mulheres o aborto ilegal e inseguro, ainda com essa subnotificação, a gente tem uma estatística de que uma mulher morre em virtude de complicações do aborto ilegal e inseguro a cada 2 dias. Então isso significa dizer que o aborto inseguro é a 5ª causa de morte materna no Brasil. Isso não é pouco relevante. Né? Em alguns estados ele varia entre a 3ª e a quarta causa também de mortalidade. Então depende também, regionalmente no Brasil a gente tem uma distinção, né, entre 4ª e 5ª causa de morte. Os estados mais afortunados são a 5ª causa. Então, são a 5ª. São Paulo, por exemplo, São Paulo. Causa. Mas tem não sei exatamente quais, mas alguns estados do Nordeste e do Norte tem o abortamento como a 3ª causa de mortalidade materna. E, na verdade, eu estava vendo... Na verdade, não, tá certo esse dado. Eu estava vendo que a cada 9 minutos, tem um levantamento da Organização Mundial da Saúde, dizendo que a 9 minutos uma mulher morre no mundo por complicação de abortamento. E, na maioria das vezes, absolutamente, são abortos inseguros. Né? E legal, feito sem um amparo técnico, científico e mínimo para a segurança daquela pessoa. O aborto, só para deixar bem claro, né, para a gente partir para o segundo mito, o aborto inseguro é aquele aborto realizado por um indivíduo sem prática, sem habilidade, sem conhecimento técnico necessário, em um ambiente sem condições de higiene. Né? Então, ou realizado pela própria mulher, ou por um terceiro ou terceira, sem o conhecimento necessário para isso. Mas o abortamento também não é, né, realizado nas condições seguras, um bicho de 7 cabeças. Né? O aborto esse, né, quando realizado num hospital, por um profissional de saúde, ele é um procedimento super perigoso, absurdamente, que representa um risco enorme à saúde da mulher, ou até, né, ali, a maioria dos países em que o aborto é legal, o aborto é legalizado em qualquer situação até 3 meses de gestação. Então, até 3 meses de gestação. Qual que é um procedimento bizarro? Não precisa super descrever o procedimento, porque a gente também não quer aqui fazer apologia ao crime, né? Obviamente, a gente não precisa adentrar os detalhes, mas ele esse procedimento, esse bicho de 7 cabeças, é super perigoso?
Então, a gente tem que pensar que qualquer procedimento de saúde, né, principalmente os procedimentos invasivos, inclusive os procedimentos que não são invasivos, tomar um remédio, às vezes algum tipo de, né, uma forma de abordar uma pessoa que tem sofrimento mental, todos os procedimentos que os profissionais de saúde fazem, ou que outras pessoas fazem com a gente, têm riscos. Então, o abortamento, por ele ser um procedimento invasivo, ele tem riscos associados. Mas a grande questão do abortamento, da maneira como ele é feito hoje, como ele é possível hoje no Brasil, é que ele não está coberto pelas possibilidades de segurança, pelas possibilidades que um hospital, que um profissional formado pode ter para atender aquela pessoa num momento de necessidade. Então, pode ter perfuração uterina, um procedimento agendado, com técnicos especializados nisso, pode ter perfuração uterina, pode ter sangramento posterior, pode ter infecção, pode acontecer uma gama de outras coisas menos comuns, mas que se a pessoa está sendo atendida, a chance de corrigir esse risco é muito grande. Você vai ter um tempo de resposta ali dentro tem um da unidade de saúde. Tem um tempo de resposta, tem tem a revisão, né, do procedimento. A pessoa, ela teria alguém a quem recorrer que pudesse ampará-la nesse momento. E o grande problema que a gente tem hoje é que mesmo quando existe algum profissional de saúde que ilegalmente, né, de maneira pela nossa entidade de classe que normatiza nossas éticas, está agindo de maneira antiética, quando o profissional de saúde se dedica a fazer esse procedimento, muitas vezes ele cobra pelo procedimento e, na maioria das vezes, ele não se presta a fazer o acompanhamento. Ele faz o procedimento e põe a pessoa para fora do consultório dele, né? Quando isso é feito em consultório. Não tem nem o que dizer quando as pessoas compram remédio sozinhas e tomam sozinhas, e se perfuram sozinhas e se colocam em risco. E como a gente teve recentemente alguns casos de mulheres que procuraram serviço de assistência, né, pronto-socorro, e foram criminalizadas por isso, foram denunciadas por isso, as mulheres sempre tiveram medo de procurar o serviço de saúde nessa situação, né, em que ela está em sofrimento por conta de abortamento, quando ela induziu o abortamento principalmente. Como algumas foram criminalizadas, as mulheres procuram ainda menos o serviço. Isso aumenta ainda mais a possibilidade de elas sofrerem uma intercorrência grave e morrerem. Então, não é brincadeira. Não é à toa que mesmo o Conselho Federal de Medicina, se não me engano em 2012, 2013, você pode me dizer melhor dessas questões normativas e éticas, mas se posicionou a favor de abortamentos seguros. Justamente por reconhecer que é um problema de saúde pública. Porque as mortalidades, quaisquer que sejam os motivos das mortalidades no país, são responsabilidade dos profissionais de saúde. Então, mortalidade por acidente de trânsito é responsabilidade do serviço de saúde. A gente tem que pensar políticas públicas, né, com recurso destinado ou sem recurso destinado para diminuir os motivos pelos quais as pessoas morrem e adoecem. E esse é, obviamente, o motivo pelo qual as pessoas morrem. E não só morrem, mas também ficam muito doentes, né? Levam sequelas muito grandes pelo resto da vida, inclusive em relação à saúde mental. Eu escutei um caso há 2 dias atrás de uma menina de 13 anos que chegou no serviço depois de ter provocado um abortamento e ela perdeu o útero com 13 anos de idade. E ela sobreviveu, né? Ainda tem que se sentir sortuda porque sobreviveu. Mas como que vai ser a vida de uma menina que perdeu o útero com 13 anos de idade? Em uma situação em que eu fiquei sabendo que ela sofreu violência institucional no serviço. Não denunciaram porque é antiético, e aí isso é uma coisa importante que todas as mulheres saibam, porque nenhum profissional de saúde pode oferecer informações, né, do seu atendimento contra a pessoa. Então, se em algum momento uma mulher ou uma pessoa qualquer fala para um profissional de saúde, para um médico, por exemplo, que cometeu um crime, seja ele qual for, abortamento pode ser uma possibilidade, mas que assassinou alguém, o profissional de saúde ele não pode, a não ser que a pessoa esteja nesse momento colocando outras pessoas em risco, né, ou a si mesma, ele não pode falar isso para as autoridades. Nem mesmo ele pode dar esse prontuário para um juiz, se o juiz pedir. Ele tem que entregar uma cópia do prontuário para um perito médico, e um perito médico tem que dar para o juiz as informações que são pertinentes. Então, os profissionais de saúde não têm esse direito, eles devem ser processados, né, em todas as instâncias éticas médicas ou de sua categoria profissional, se isso acontecer. Ou seja, existe um direito de sigilo
que é protegido pela legislação administrativa da categoria médica, Sim. que vincula o comportamento do profissional médico no caso do comportamento típico, de um crime, né? Então, se o homem ou a mulher que é em situação de alcoolismo causou um acidente de trânsito e disso as duas vítimas foram encaminhadas para o hospital, da mesma forma que as duas vítimas serão atendidas sem distinção de quem tá bêbado, de quem bateu o carro, de quem não bateu o carro. Uma mulher que supostamente induziu um aborto e, portanto, foi enquadrada nesse tipo legal, tem que ser também atendida com a mesma neutralidade pelo sistema de saúde, que é atendido um outro tipo de crime. Isso, e também não pode ser desprivilegiado em relação a outros atendimentos, que essa é uma coisa que acontece em alguns serviços de saúde. Então, essa mulher é a mulher que está sofrendo, está com dor, está sangrando, mas é que ela fez abortamento, vamos deixar ela para ser atendida por último. Isso não pode acontecer, os atendimentos têm que ser classificados em ordem, de acordo com o seu grau de emergência, e se alguma mulher se sentir dessa maneira, ela pode, ela tem direito de ser atendida com os mesmos critérios que todas as outras pessoas. É bom lembrar que a Ana falou da regulamentação do CRM, né, de 2013 ou 2014. Vamos juntar mais. De 2013 e 2014, que obriga os médicos a atenderem, obriga o óbvio, já a atenderem qualquer situação. Existe uma legislação federal que é de 2013, que é a Lei 12.845, que foi uma lei sancionada pela ex-presidenta Dilma, que é uma legislação que, na verdade, compila aquilo que já estava nas regulamentações do CRM e do próprio Sistema Único de Saúde. É a legislação que trata do atendimento de vítimas de violência sexual, de estupro, na rede pública de saúde dentro do SUS. Então, basicamente, é uma lei que diz que essa vítima deve receber o coquetel antiviral, então aquela medicação que vai evitar ou buscar evitar que ela contraia a DST, o HIV/AIDS, o contraceptivo de emergência, então ela tá a pílula do dia seguinte, obriga o profissional de saúde a informar as autoridades policiais, obriga ele também a informar a vítima que ela possui direito ao abortamento seguro e legal por ter sido vítima de estupro. Que é um serviço subutilizado até hoje, na verdade. É uma legislação que ela veio compilar o que já era óbvio e o que já estava nas outras legislações. Então, de que o aborto é seguro, é legal quando em decorrência de gravidez em virtude de estupro, isso já está no Código Penal. Então, que você precisa dar o coquetel antiviral e o contraceptivo de emergência para uma vítima de estupro, isso já está na regulamentação do SUS. O que ela fez ali foi, diante de um conservadorismo cada vez mais crescente do nosso Congresso Nacional, foi consolidar essas legislações em uma legislação federal para deixar, bem claro, a gente tem essa legislação no Código Penal, a gente tem essa legislação na regulamentação da saúde, e este é o procedimento que deve ser adotado pelo profissional de saúde em casos de estupro. Então ela compila essa legislação e pouco tempo depois a gente tem o projeto de lei do cassado, ex-presidente da Câmara, hoje cassado, Eduardo Cunha, o PL 5069, que trata precisamente desta previsão. Então ele busca desestruturar e restringir o acesso das vítimas de estupro ao Sistema Único de Saúde a precisamente esse procedimento da lei de 2013. Esse projeto de lei ele foi aprovado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Nesse momento ele está parado, mas a qualquer momento ele pode ser colocado para discussão no plenário por outro congressista que não o congressista autor que está no momento cassado. Mas é um recorte claro do fato de que, ainda que a gente tenha essas normativas,
que a gente tenha um código de ética, que a gente tenha a legislação, a previsão legal do Código Penal que permite o abortamento em caso de estupro. A mulher que sofre estupro, ela tem facilidade em encontrar o abortamento seguro e legal no Brasil? Ela tem direito, né? E existem serviços de referência para isso em tudo que é canto. É claro que isso não é uma coisa tão divulgada assim por todos os profissionais de saúde. Porque muitos profissionais de saúde não concordam com o abortamento, né? Alguns por questões religiosas, acham que é crime e se negam a tratar desse assunto. Mas muita gente realmente, até muitos profissionais, esquecem que o estupro ele não acontece só por um desconhecido. E, na verdade, a maioria dos estupros acontecem por pessoas conhecidas. A gente tem uma grande quantidade de estupros perpetrados, né, cometidos por pessoas que são parceiros sexuais, afetivos sexuais dessa mulher. Mas uma relação sexual realizada sem consentimento ou sob ameaça, né, qualquer tipo de ameaça, ameaça de violência, estou falando de violência moral, violência física, violência a terceiros, sem consentimento da pessoa, é um estupro. E muitas vezes isso passa batido. Então, muitas mulheres que são vítimas de estupro marital são obrigadas a levar essa gestação adiante por não saberem que elas podem comentar isso com os profissionais de saúde que as atendem, né? E muitas vezes os profissionais da saúde ignoram isso como um estupro real, um estupro verídico. E isso é um estupro. Então, as mulheres também têm direito a essa proteção. Em São Paulo, a gente tem diversos locais que realizam o abortamento legal. E tem profissionais muito bem capacitados para isso. Às vezes, o serviço ele depende de um profissional somente, que realiza essa função. E daí, quando ele está de férias, os outros não têm tanta experiência, alguns se recusam por questões morais, porque os médicos também têm essa prerrogativa, né? Se ele não se sente confortável dentro de seus princípios morais e éticos individuais, ele pode se negar a realizar o procedimento, desde que tenha um outro serviço que possa oferecer essa mesma função. E aí, alguns serviços, em alguns hospitais, em alguns momentos, não oferecem o serviço de abortamento legal. Mas São Paulo tem diversas referências para isso. E os profissionais de saúde que atendem mulheres, e que atendem mulheres gestantes principalmente, têm que conhecê-los. Uhum. Então, acho que é uma dica também, que as mulheres que, por algum motivo, né, acham que se enquadram nessa possibilidade de abortamento legal, que elas conversem com seus profissionais de saúde e que falem das suas sensações, dos seus sentimentos e que perguntem sobre qual serviço de referência, como que elas podem procurar, como elas podem ser encaminhadas para isso. É sempre bom lembrar, né, que a Lei Maria da Penha, que é uma das 3 legislações mais avançadas no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, ela fala de 5 tipos de violência. Dentre eles, a violência sexual, o estupro. O tipo aí penal, o crime do estupro. Ou seja, o estupro ele pode acontecer sim dentro de uma relação afetiva estável e duradoura. Ele está previsto dentro da legislação, dentro da Lei Maria da Penha. É, inclusive, muito comum. E aí, quando a gente fala de crime sexual, necessariamente, né, quando a gente está falando no Brasil, ano passado foram 527 mil estupros. Um estupro a cada 8 segundos, né? Aquela estatística de que um estupro acontece no Brasil a cada 11 minutos. Ela é baseada na estatística formal, na estatística de notificações formais de crimes sexuais, quando a gente sabe que nos crimes sexuais existe um grande problema de subnotificação, porque essa mulher, ela foi estuprada, ela se sente humilhada, ela se sente menor, diminuída. É muito difícil ela ir para uma delegacia para passar por ainda mais culpabilização e revitimização, reviver esse episódio de violência, né, o descrevendo para judicializá-lo. Então tem uma grave situação de subnotificação dos crimes sexuais, mas a gente está falando de mais de 70% de estupros são cometidos contra meninas, mulheres, adolescentes, menores de 18 anos, cerca de 52% cometidos contra menores de 13 anos, né? Então esse exemplo que a Ana deu da menina que perdeu o útero,
com o resultado de um aborto realizado de forma insegura. É um exemplo claro, por exemplo, né? Não sei se esse era o caso, mas quando a gente fala de crime sexual no Brasil, a gente está falando de mais de 50% de crimes sexuais cometidos contra meninas menores de 13 anos. Né? Então, uma menina de 13 anos, né? Ela levar a cabo essa gestação teria ainda mais danos para a vida dessa criança. E lembrando que o agressor, o estuprador, ele é normalmente do círculo social ou afetivo familiar da vítima. Então esse estupro, ele não acontece no beco, na rua, no terreno baldio, ele acontece dentro de casa. Hoje no Brasil, o lugar mais perigoso estatisticamente para a mulher é dentro de casa, tanto para o feminicídio, quanto para o estupro, quanto para a violência física. Então, essa menina, essa jovem adolescente, ela vai sofrer essa violência sexual entre quatro paredes, cometida por um vizinho, por um avô, por um padrasto, por um amigo do pai, por um tio, por um primo mais velho. Mas para além das situações do abortamento legal, no caso de estupro, quando a gente fala, quando a gente afirma dentro do direito, né, que o aborto ele é um direito humano, porque enquanto direito humano sexual e reprodutivo, nenhum direito pode ser exercido com coerção, com violência, com constrangimento, e o Brasil ratificou uma série de tratados internacionais que garantem, né, o enfrentamento da violência, né, no âmbito da saúde sexual e reprodutiva das mulheres, e, portanto, a situação do abortamento estaria aí embarcada. A gente tem que lembrar também não só dessa situação da violência. Né? Então, se a gente legalizar o aborto, ele vai virar um método contraceptivo? Né? O que significa dizer que o corpo das mulheres e sua sexualidade a elas pertence. Né? Então, cabe à mulher a escolha de ter essa criança ou não. E aí, na verdade, é interessante a gente fazer a pergunta inversa para desmistificar esse clichê. Os ônus. Os bônus, tudo bem, mas os ônus, né? A parte ruim da maternidade, a parte boa todo mundo usufrui. Também a mulher. Mas a maternidade, né, os custos da maternidade recaem necessariamente sobre a mulher. De qualquer maneira. Né? Então a gente vê nas ações de família, então o abandono, né, normalmente ele a mulher abandonou. Mas onde está esse pai? Ninguém perguntou. Onde está o pai que abandonou há muitos anos atrás. Exato. Né? Então, para você ter um filho, é 50% de um, 50% do outro. Né? Até onde eu sei, que eu lembro das aulas né, de biologia, você tem ali uma ação que envolve duas pessoas, dois seres humanos, com o material genético de ambas as pessoas em iguais partes. Então, mais as responsabilidades parentais, domésticas, de educação, de custos, de criação, da maternidade, a gente sabe que recai apenas sobre a mulher. Então, na verdade, não existe mãe solteira, existe mãe. Mas a gente sabe que, com certeza, existem muito mais mães criando crianças sozinhas e constituindo uma unidade familiar como mãe e criança apenas, do que pais, do que homens, constituindo uma unidade familiar sem nenhuma mãe, sem nenhuma mulher. Então, a gente está, na verdade, falando desse feto, ou a gente está falando da sexualidade, do corpo e da escolha das mulheres? E do controle do corpo e das mentes das mulheres, né, a todo momento. Você falou que o lugar mais violento para as mulheres hoje em dia, mais perigoso, é a própria casa delas. Mas é o lugar para onde a sociedade empurra as mulheres. As mulheres são cada vez mais não, mas nós continuamos sendo restritas aos ambientes privados, enquanto os homens continuam sendo impulsionados para sair em tantos que são os locais públicos. Isso, inclusive, nos empurra socialmente para nós estarmos mais preocupadas com a cria, com o cuidado não só das crianças, dos idosos, dos irmãos, dos maridos, dos ex-maridos, né, dos ex-acompanhantes, enquanto os homens são tranquilamente expulsos dessas responsabilidades. E isso
muitas vezes parece que é natural para muitas mulheres, mas realmente eu, enquanto cuidadora de saúde, eu vejo o sofrimento das mulheres que até hoje eu nunca vi uma mulher que fez abortamento, né, que se submeteu ao abortamento e que realmente ficou tranquila com isso. Então, esse último clichê de que é um método, as mulheres vão usar o abortamento como método anticoncepcional e que é uma forma das mulheres se livrarem facilmente de um problema. Eu nunca consegui presenciar uma situação dessa. Pelo contrário, são momentos dolorosíssimos para a pessoa, dela ter que tomar uma decisão que afeta de qualquer maneira. A gente tá nessa sociedade, né? A gente tá nessa sociedade que coloca essa carga sobre a mulher. Então a gente não tá alheia também a essa culpa, né? De, olha... E é de fato um procedimento, né? Não existe todo esse risco, mas ele é um procedimento médico invasivo. Ninguém quer fazer um aborto. Né? Você não quer chegar nessa situação. Nunca conheci alguém que quisesse fazer um aborto. Nunca conheci. E olha que eu já vi muitas mulheres que se submeteram a abortamentos, né, legais e ilegais, e nunca conheci isso. Inclusive, eu vejo muito mais frequentemente mulheres que querem se suicidar porque preferem não ter que passar por isso, né? Se sentem culpadas, a sociedade coloca todo esse peso sobre as costas delas. E eu lido muito mais com casos de tentativa de suicídio de mulheres grávidas que não queriam aquela gestação, que não sentem justiça naquela gestação porque estavam usando o método anticoncepcional, colocaram DIU, às vezes estavam usando 2 métodos anticoncepcionais ao mesmo tempo, né? DIU mais camisinha, e estavam tomando hormônio, e estavam fazendo sua parte na prevenção da gestação, e aí engravidaram, e na maioria absoluta das vezes, o outro responsável, né? Na maioria das vezes o parceiro masculino, saiu fora do campo e não se sente responsável, não sente que tem o mesmo peso no fruto, né, daquela relação As consequências de saúde, né, vão recair só sobre essa mulher, não sobre ele. E assim, a maioria das vezes são pessoas realmente que não têm condições tanto econômicas, né, pelo menos a população que eu atendo, de cuidar de mais uma criança, quanto condições emocionais enfim, de organização de vida. Às vezes são pessoas que têm projetos de vida e que uma criança realmente faria grande diferença para não só para aquela mulher, mas para toda a família, né? Muitas pessoas deixariam de ter condições de se alimentar, de estudar, de não ter que trabalhar precocemente, e uma criança realmente faz diferença em muitas situações. Mas na maioria das vezes eu não acho eu nem percebo que é isso que afeta, e sim essa sensação de desamparo das mulheres. Ou seja, essa mulher que tá nessa situação, ela merece morrer, né? É uma pergunta que tem muito a ver com a discussão da vida, né? É um problema de saúde pública que coloca em risco a vida das mulheres todos os dias. Então, é disso que a gente está falando. Eu também nunca conheci ninguém que fosse a favor do aborto. A gente é a favor do direito de abortar. Nenhuma mulher quer fazer o aborto. Ela vai chegar nessa situação, ela é o último recurso. Ela não queria estar nessa situação. Então, quando a gente fala que a gente precisa de educação sexual nas escolas para não engravidar, de contraceptivo público e universal, de planejamento familiar público e universal para não abortar, e aborto legal e seguro para não morrer, a gente está falando exatamente disso. De que precisa existir o direito ao aborto. Ninguém vai utilizar o aborto como uma forma contraceptiva porque ninguém quer ter que passar por isso. Nenhuma mulher. Quem fala isso realmente está fosforilando sozinho em casa, abraçado com um travesseiro em berço de ouro. É uma pessoa que está fora da realidade do mundo, se alguém realmente acredita nessa possibilidade. E a estatística comprova que a legalização e a ampliação do acesso ao aborto legal e seguro não leva a um aumento da realização do procedimento de aborto. Os países onde o aborto não é crime, como por exemplo Holanda, Alemanha, Espanha e Uruguai, aqui nosso vizinho,
Existe a taxa de mortalidade materna em decorrência do abortamento inseguro, apresenta uma grande redução e há uma queda no número de abortos. Porque com a legalização passa a existir uma política de planejamento reprodutivo mais efetiva. Você passa a discutir, a debater essa questão. Porque essa é uma questão, esse é um problema que existe, ele está acontecendo agora. Você pode não vê-lo, mas eu tenho certeza que você na sua casa, você conhece. Eu tenho certeza absoluta que você conhece, você tem uma colega, você já ouviu falar de uma menina ou de uma mulher até 40 anos de idade que precisou realizar um aborto. Essa mulher merecia morrer? Ela merecia estar na prisão? Não! Óbvio que não. Então a gente está falando aqui da vida e da saúde das mulheres. De mulheres hoje vivas, que são reais, que são nossas conhecidas, que são suas conhecidas, que são mães, que usam métodos contraceptivos, que estão em relacionamentos estáveis. É da vida dessas mulheres que a gente está falando. E principalmente das mulheres que estão na periferia, das mulheres que são negras. Porque são essas mulheres que não vão ter acesso a um aborto que vai custar R$5.000 de um médico que não vai fazer o acompanhamento posterior. Essas mulheres que estão sujeitas a serem recusadas na porta, né, de um atendimento ou morrerem em suas casas em decorrência de um aborto ilegal. E o mais triste é que a própria Organização Mundial da Saúde reconhece que o abortamento, a mortalidade por abortamento é uma mortalidade evitável. Então, a gente está falando da América Latina e do Caribe. 95% das causas evitáveis de mortalidade materna nessa região são evitáveis. E uma delas é o aborto. Então, a gente está falando de diminuir realmente a morte dessas mulheres, né? E melhorar a condição de vida de toda a família delas. Porque quando a gente fala de mulher, a gente acaba não falando só da mulher. A gente ainda vive nessa sociedade em que as mulheres são, sim, responsáveis por cuidarem de diversas pessoas ao redor delas. Então a gente melhora a vida de uma mulher e a gente acaba melhorando a vida de muitas pessoas ao redor delas. Principalmente das crianças, que na maioria absoluta das vezes são responsabilidade exclusiva delas. E esse é um outro mito, né? Que daí aqui o direito desmistifica, né? Que você pode gestar a criança e dar ela para adoção. Essa figura, gente, do dar para adoção, ela não existe no Brasil. Sabe aquele filme Juno, que você assistiu? Que fez super sucesso, que a menina fica grávida, né? E a adolescente, ela é super legal. Ela escolhe os pais. Ela escolhe os pais, ela seleciona os pais, a criança, ela dá. Isso não existe no Brasil, tá? Se você fizer isso, você vai ser criminalizada por abandono parental, por abandono de menor. E isso é crime. Aquela coisa assim, eu vou deixar o bebê na roda da fortuna do convento. É crime, né? Se tiver uma câmera que filmar do outro lado, seja homem ou seja mulher, na maioria das vezes mulher, isso é crime no Brasil. Então, a desconstituição do pátrio poder, ela é um longo processo, né, que cabe ao juízo, à vara da família e à proteção da infância e da juventude, em que um conselho tutelar vai acompanhar esse caso, né? A desconstituição do poder familiar, ela se dá normalmente em graves casos de drogadição ou de violência constante, porque mesmo quando existe abuso, o juiz ou a juíza vai tentar sempre restabelecer o laço biológico familiar, então ele vai insistir na família biológica. E aí, quando ele achar que não tem mais condições, ele vai desconstituir esse pátrio poder. Essa criança vai ter 11 anos e ela não vai mais ter nenhuma família interessada na adoção de um jovem adolescente. Então, normalmente é isso que acontece. Aí você tem uma gestação indesejada, uma criança também que não poderia, né, que ali não tinha condições, não teve planejamento, então tem uma relação precarizada, às vezes tem uma situação de abandono, de abuso, até desconstituir esse poder familiar vão ser aí 10, 11 anos, essa criança já vai ser adolescente, ela vai entrar então no sistema de acolhimento institucional do estado ou do município, e aí ela vai sair com 18 anos, ela vai ser colocada para fora do acolhimento institucional, sem ter tido família, sem ter tido oportunidade, né, afeto. Então, não existe essa figura no Brasil, tá? Barriga de aluguel, só para vocês terem uma ideia, né, a barriga de aluguel no Brasil é dificílima,
Você só pode fazer barriga de aluguel no Brasil se você provar que você é infértil. Então, por exemplo, eu com a minha companheira não posso fazer uma barriga de aluguel, né? No caso aqui, no nosso caso, como lésbicas temos 2 barrigas, mas vamos pensar numa relação homoafetiva masculina. Então, 2 homens, eles não podem contratar uma barriga de aluguel porque eles não são inférteis. Né? Assim, do ponto de vista legal cru, né? A barriga de aluguel não se aplica a esses homens. Para além disso, para além de você ser infértil, tem que ser alguém que tem um parentesco familiar com você. Tem que ter alguém que seja tio, parente, tia, algum tipo de vínculo de parentesco. Ou seja, não existe a possibilidade de fazer barriga de aluguel no Brasil. É raríssimo. Né? Mesmo a previsão legal que existe é muito restrita. Então essa coisa do, tem um bebê e depois você dá ele para adoção, isso não existe, isso é crime. Chama abandono. Não tem, não existe. Né? Então, é importante a gente falar disso também, porque isso é um mito. Né? Essa figura não existe outra. O feto anencéfalo. O que significa? Por que o STF considerou que era uma violência e tinha que ser um direito humano garantido o abortamento legal no caso do feto anencéfalo? Porque você passa 9 meses carregando esse feto. Para depois ele nascer morto, isso é uma violência sem tamanho. A mulher. A mulher! Sim. A mulher! Você vai sentir dores, seu corpo vai mudar. Aquela é uma gestação indesejada. O corpo é seu. Não faz sentido, né? É uma ingerência do Estado à vida e ao corpo das mulheres que nem eu, nem você queremos ter. Eu não quero que o Estado venha me dizer o que eu tenho que fazer com o meu corpo. Se eu tenho que fazer tal exame, se eu tenho que fazer tal cirurgia ou não, essa é uma opção minha. Então, por que quando a gente está falando da sexualidade das mulheres, não é mais livre e espontânea vontade delas, e sim o interesse de todos, do Estado? Mas quando essa criança nasce, é responsabilidade só dela, e ela é abandonada sozinha com a criança. Acho que uma coisa muito importante de desmistificar também é porque muita gente entende que não tem problema abortar um bebê anencéfalo, né, um feto anencéfalo, porque afinal de contas ele não tem cérebro, não tem sensações, não tem sentimentos, não tem dor, então tá tudo certo. E muita gente acaba dizendo que a mulher não pode abortar porque não se trata só do corpo da mulher, tem também um outro ser ali que existe. A gente sabe que até a 12ª semana de gestação, ou seja, até o 3º mês, a criança, o feto, ele não formou ainda todo o sistema nervoso dele. Então ele não tem todas as sensações que um bebê tem. Então ele não tem sentimento, ele não tem a percepção de que ele está sendo violento. Ele não percebe, né, uma sensação como violência, ele não percebe um comportamento como violência. E ele não tem a mesma condição de ter as percepções dolorosas e sensoriais, né, que uma criança recém-nascida teria. Então, cai um pouco por terra isso de que a gente está violentando um outro ser e que está machucando um outro ser. É um não ser nesse sentido, porque é um não existir, é um não sentir, é uma não ter uma percepção de si mesmo, nem do que está ao redor. Sendo sopesado com uma situação de uma vida constituída, que está sob risco de morte, que não está sozinha, mas é uma estatística relevante, então é um problema de saúde pública. Então a gente sopesa essa não vida com uma vida. Uma mãe de família, uma vida inteira, com pessoas um ao núcleo redor, dependentes, familiar, dependentes, outros filhos. Então, priorizar esse pseudo-ser é burro, né? Desculpa falar, mas é uma burrice perante todo o mal que se causa para a sociedade, permitir que essa mulher se submeta a coisas muito mais arriscadas e tenha uma vida muito pior do que ela teria se esse abortamento fosse possível. Gente, a gente já vai, então acho que a gente abordou os principais mitos. Eu acho que eu queria, aí a gente acaba se perdendo, né? Mas do ponto de vista jurídico, lembrar que de todas as convenções internacionais que a gente tem ratificadas no Brasil, que corroboram o entendimento de que o direito ao aborto legal e seguro é um direito humano. Então, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da ONU, de 79, a Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento, de 94, a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, da ONU, também, de 95, todas
esses institutos, né, foram esses acordos, né, esses estatutos, essas convenções de direito internacional de proteção dos direitos humanos são ratificados no Brasil e abordam a proteção à saúde sexual e reprodutiva da mulher, que aí, obviamente, abarca o direito ao aborto legal e seguro. Então, quando a criminalização do aborto, ela custa a vida de 300 mil mulheres por ano. 300 mil. Então, é muito importante que a gente fale cada vez mais sobre esse tema, né? Desmistifique essas ideias que são, como a Ana disse, socialmente construídas e que, na verdade, não estamos falando aqui desse procedimento, mas estamos falando da sexualidade do corpo das mulheres, né? A gente está falando de papéis de gênero, né? De construção social de papéis de gênero. Né? Então, o fato de que a gente liga o masculino à força, à bravura, à liderança, à política, ao espaço público, e o feminino ao afeto, ao cuidado, ao espaço doméstico, ao lar, à sensibilidade, né? Então, esse papel de gênero, esse padrão construído socialmente, que é esperado, né, do comportamento sexual, do comportamento social das mulheres e dos homens, que faz com que a sexualidade das mulheres seja um problema, mas não a dos homens. E as consequências disso recaem apenas sobre as mulheres. Algumas informações bacanas que tem disponíveis na internet que eu recomendo, né? E aí, com todas aquelas coisinhas que a gente não pôde falar aqui, de onde e como realizar um aborto seguro, né? A orientação técnica e políticas para os sistemas de saúde feito pela ONU, né? Pela Organização Mundial de Saúde e pela International Women's Health Coalition. Está disponível PDF, né? Então vocês podem encontrar na internet. Trata em detalhes, né, com muitas referências de pesquisa, referências bibliográficas para estudos sobre abortamento legal e seguro. E Corpos Nossos do CLADEM, né, que é uma instituição também latino-americana, que fala um pouco também sobre o direito ao abortamento de forma segura. E discute um pouco essa coisa dos papéis de gênero. Ana, obrigada por ter vindo, participado com a Rede Feminista de Juristas dessas 24 horas. Precisamos falar sobre aborto. Agradeço. Eu que agradeço. Considerações finais. Eu acho que essa frase disso tudo, precisamos falar sobre aborto, né? Tá muito legal isso. Tá acabando. Então vamos encerrar. Então, a favor do abortamento legal e seguro, precisamos falar sobre aborto, e não só falar sobre aborto, também é falar sobre sexualidade, sobre papéis de gênero e sobre o papel da mulher na sociedade como um todo. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Think Olga, pela ação. E a gente se vê aí na próxima ação pela vida das mulheres.